Os cumprimento nessa noite com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Realmente, coisa tremenda, maravilhosa, né? Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Edinaldo. Tem uma mente brilhante, não é? Realmente ele tem uma capacidade de escrever maravilhosa. Nós vamos, Edinaldo, não perca, porque nós vamos, se você permitir, publicar no site da igreja, onde fala sobre essa campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção em 2019. Você que não veio, você viu o que você perdeu, viu? Você ouviu, né? E você que veio, você viu que bênção você recebeu. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado de verdade aos irmãos obreiros que estavam aqui ministrando. Vocês que vieram nesses dias todos, né? E hoje é o 12º dia que nós vamos estar orando hoje por dezembro de 2019. E nessa síntese que foi feita pelo presbítero Edinaldo, nós vamos continuar esse assunto, não é? E vamos falar da reconstrução. Os irmãos lembram que no dia 21 de novembro nós começamos esse trabalho. E nesse dia 21 nós falamos sobre Neemias, reconstrução dos muros. Eu gostaria de terminar esse assunto hoje com vocês. Então vocês vão deixar a Bíblia aberta lá no livro de Neemias. Amém? Curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por estar na tua presença e saber que o Senhor é o Senhor que cuida de nós, Senhor Jesus. E que o teu Espírito Santo, Senhor, possa concretizar tudo aquilo que nós trouxemos nesse altar durante esses 11 dias e agora o 12º dia, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Senhor que chama as coisas que não existem como já se fosse. Antes que houvesse dia, antes que houvesse qualquer coisa, Senhor, o Senhor já existia. Lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tu és eterno, Senhor. Por isso, Senhor, nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, porque nós não somos eternos aqui nessa terra. Nós temos a eternidade contigo, mas queremos viver o melhor dessa terra segundo a tua palavra. Por isso nos ajude, Senhor, nos dê graça, e segundo a tua palavra que vai ser pregada nessa noite para as pessoas que estão me vendo nas suas casas, as pessoas que vão ver através desse vídeo, Senhor Deus, e a tua igreja que está aqui, que teu Espírito Santo possa, Senhor, conhecer cada vida, cada coração, e dar a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar sobre fechando os muros. Nós falamos sobre a reconstrução dos muros, né? Vamos falar um pouco de reconstrução. Mas vamos falar também de fechar as brechas deste muro. Como eu disse na primeira passagem, na primeira pregação, há 12 dias atrás, no dia 21, quarta-feira, nós falamos sobre isso, não é? Sobre este livro que após Neemias obter a permissão do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, para a construção dos muros de Jerusalém. Neemias chega à cidade, e ali a cidade, eu estou fazendo só uma introdução, e ali a cidade estava destruída. Durante a noite ele sai pelas ruas para avaliar a situação, e quando retorna, ele reúne os homens de Jerusalém, declara seus planos, e imediatamente, depois de colocar os seus planos foram aceitos, e eles começaram a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Por que era tão importante reconstruir os muros daquela cidade? É interessante que sem os muros, nós temos que olhar e observar que as cidades naquele tempo eram cidades fortificadas, eram cidades que precisavam realmente de um bom muro, de um bom portão ou portões, né? Porque as cidades normalmente eram invadidas por outros inimigos, por outros povos, não é? E via aqueles povoados, então era bom ter os muros. Então não é que nem hoje que nós temos aí um país, só se algum outro país quiser invadir o nosso país, mas até chegar em Boituva já passou por muita cidade, né? Ali não, então aqueles povoados, aqueles lugares, não é? E o muro era muito importante. Sem os muros, não havia separação dos inimigos.
Com os muros rachados, a cidade estava sem proteção. Os inimigos entravam, saqueavam, entravam e saíam a hora que queriam. Entrava ali todos os costumes também dos seus inimigos, ou das pessoas que não eram amigas, ou pessoas até que nem eram da cidade, ficavam por ali. Não é? Isso costumava, inclusive, mudar os costumes do povo de Israel. Então, em Neemias capítulo 2, verso 7, ele diz: edifiquemos os muros e deixemos de ser vergonha. Porque eles eram vergonha, porque realmente eles estavam um povo desolado, né? Com os muros erguidos, a cidade se fortalece e os inimigos ficam do lado de fora. Em Neemias capítulo 6, verso 15, nós lemos que eles terminaram num tempo muito recorde, em 52 dias, a construção deste muro. Poderíamos parar por aqui e adorar a Deus por essa vitória, como preguei no primeiro dia, no dia 21, essa vitória que Deus deu ao seu povo. A história estaria terminada. Porém, as coisas não são bem assim. E eu gostaria de trazer os irmãos a reflexão nessa noite. Vai exigir um pouco mais da sua atenção nessa noite. A reconstrução foi feita, mas diante de muita oposição. Poderemos nos separar do pecado e do mundo para reconstruir os nossos muros interiores. Mas precisamos estar determinados. Não foi tão simples essa reconstrução do muro. Eu tenho certeza que a reconstrução da sua vida, daquilo que você está pedindo a Deus, nós falamos aí de pelo menos 11 assuntos essa semana. 11 assuntos de reconstrução. Desde relacionamentos, financeiro, e aí vai, né? Vários tipos de reconstrução. Mas para todas essas reconstruções, você precisa estar determinado. Porque vai exigir muito de você. Vai exigir muito mais do que você, do que de Deus. Ô louco, pastor, porque Deus não precisa dessa força toda que você está querendo ter. Deus apenas um olhar dele resolve. Ele é onipotente. Todo poder, toda força pertence a Ele. Então o esforço é seu. Você vê que Deus esteve com Neemias para reconstruir esses muros. Mas aconteceram algumas coisas interessantes. Vejamos então o que ele enfrentou e o que você pode enfrentar daqui para frente, para que 2019 seja uma bênção na sua vida, o que você pode enfrentar. Não esqueça das palavras de hoje. Para reconstruir os muros, Neemias enfrentou o escárnio. Neemias capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, né? O escárnio, a zombaria, não é? O desprezo. Neemias 4, de 1 a 3. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Mais ou menos assim, irão ter cultos? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, daqueles montes de entulhos, de pedras queimadas? Preste atenção nos detalhes. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, né, ao lado de Sanbalate, ele completou: pois que construam, basta uma raposa que suba lá e esse muro de pedra vai cair, vai desabar. Quem era Sanbalate? Já falei no dia 21, vou repetir hoje. Sanbalate ou Sambalá era o horonita, foi um governador de Samaria. Até nos tempos de Jesus, o povo de Samaria não conversava com os judeus. A Bíblia conta uma história de uma mulher que foi até um poço, pediu água à mulher, e aí deu um problema sério, porque ela era de Samaria. Os samaritanos eram inimigos do povo judeu. Sanbalate e Tobias, ou Tobias era oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem-estar dos israelitas. Então uma coisa que eu aprendo aqui, que o seu sucesso vai incomodar alguém em 2019. Como você vai lidar com isso? Vejam que tem uma armadilha. Satanás usa armadilhas. E essa armadilha que ele usou primeiro com Neemias foi o descaso.
Essa foi a primeira arma que ele usou contra Neemias. Vejam o que eles diziam no verso 2. Vamos lá. Chamavam-eles de fracos. Vocês são fracos, desqualificados. Não são especialistas em construir muros. Vocês acham que vão terminar essa obra? Quantas pessoas olham para a gente e a gente toma posição na vida. A gente quer mudar de vida, mas as pessoas não acreditam. Dizem que você não é capaz. Os amonitas diziam que ele não era capaz. Tobias disse que não era capaz. Sanbalat também disse que não era capaz. Não é? Desistam, vocês nunca irão conseguir isso. Seu Deus não liga para vocês. Para que oferecer sacrifício a esse Deus? Eles falaram de pedras queimadas. Interessante, essas pedras calcárias, quando eram queimadas, elas se tornavam duras, mas se rachavam fácil. Diferente da argila que faz o tijolo hoje, que você queima e tem um tijolo queimado, não é? E esse é o material que tinha para construir os muros. E às vezes você não tem material próprio para reconstruir os muros da sua vida, mas Deus faz, aleluia, desse material que você acha que você não consegue nada, Deus faz virar um concreto. Porque primeiro que você está alicerçado numa rocha. E quando você está alicerçado, quando na sua fundação, aqui tem pedreiros, né, e sabe disso que eu estou dizendo, construtores. Quando você encontra uma rocha, você pode bater ali uma estaca, pode fazer alicerce que não vai abalar. Mas você quando pega um solo arenoso, é muito difícil. Às vezes tem que ficar fazendo ali uma broca muito profunda para conseguir ter uma estabilidade dessa construção. Aleluia. Eles começaram a zombar, viu? Mas essas pedras aí queimadas, e disse o seguinte ainda, que até um animalzinho que fosse lá e encostasse no muro ia derrubar. Eles zombaram. Olha quando a gente toma decisão na nossa vida, o que acontece. Às vezes a gente tinha um testemunho que não era muito bom, né? A gente vivia falando palavrão, vivia falando coisa errada, vivia nos bares, vivia em lugares que não era para estar. E lá na empresa todo mundo te conhece como aquela pessoa que não está nem aí, né? O marido infiel, aquele que não paga ninguém, aquele cara enrolado. E aí de repente você muda a sua postura e chega lá, mas ô, você? Ah, meu, para, cara, que é isso? Ah, agora da dona de santinho. Incomodam quando a gente quer mudar de vida. As pessoas se incomodam quando a gente quer melhorar. Você não tem capacidade para isso. Ah, eu acho que até comenta com o outro do lado. Já, esse irmãozinho aí já era. É só uns diazinhos da dando de santinho aí. É só uns diazinhos da dando de santinho aí. Não é? Já era. Não é? Em terceiro lugar, veja no verso 5. Eles provocaram a ira. Enquanto os homens estavam trabalhando para reconstruir os seus muros, o inimigo lá estava procurando, tentando desviar as suas atenções, as atenções da obra, tentando imitá-los, irritá-los, a ponto de desistirem de tudo. Muitas vezes em nossa vida nós estamos querendo levantar os muros. Talvez você está aqui dizendo hoje, vou consertar os muros da minha vida, vou reconstruir o meu casamento, vou reconstruir minha condição financeira, vou reconstruir a minha condição moral. Porque até hoje as pessoas me conhecem aqui como alguém que não vale nada. E as pessoas quando olham para a gente, não olham exatamente para a gente. Olha para a nossa história, aquilo que está nos nossos ombros. Não é? Falar mais alto, qualquer qualidade que você tenha, os seus defeitos, eles gritam quando as pessoas olham para você. Mas essa noite, Jesus de Nazaré quer restaurar a tua vida. Aleluia. A Bíblia conta a história de um rapaz que ele decidiu vender tudo que ele tinha e ir gastar os seus bens, a sua herança. Ele disse para o pai, ainda em vida, né? Pai, vendesse a herança, desse a parte dele, queria gastar com os amigos e viver dissolutamente. E ele foi e acabou o dinheiro, e aí acabou tudo, e ele, para ser bem rápido, o último emprego que ele conseguiu foi apacentar porcos. E diz a Bíblia que ele teve ele desejou comer a comida dos porcos. Porque Satanás ele faz assim,
Ele te dá muitas coisas, ele te mostra muitas coisas interessantes, não é? Mas no final você acaba olhando para o chiqueiro e desejando comer a comida do porco, porque você não vai ter mais nada. É assim que ele faz. Mas aquele rapaz, ele resolveu se reconstruir. Ele pensou, vou me levantar. Interessante que o processo da construção passa primeiro pelo nosso interior. Passa primeiro pela nossa vontade, pela nossa mente, pelo querer. É uma coisa de você conversar com você mesmo. Eu vou me levantar. Ele diz, irei ter com meu pai. Eu vou dizer, pai, pequei contra ti, contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me apenas um dos teus servos aí. Algumas dessas pessoas que trabalham para você. E você lendo a história, você vê que o pai, quando aquele filho foi ter com o pai na realidade mandou que desse a melhor roupa para ele, desse um banho nele, desse a melhor roupa para ele, colocou anel de ouro, fez uma festa, porque o pai quer restaurar vidas. Aleluia. Interessante, quando alguém está querendo viver uma vida que agrada a Deus, ele vai ser motivo de zombaria. Muitas vezes quando um jovem declara que se sente chamado para o ministério, às vezes os amigos deles vão rir deles. Né? Às vezes um jovem que se dedica, que quer trabalhar na obra missionária, ele fala, eu gostaria de ser um pastor. Ele começa a se separar para a oração, começa a estar no jejum, ele já começa a perder amigos. Mas isso aí é o crentinho, isso aí é o diferente, não é? Muitas vezes quando alguém está querendo voltar atrás e colocar os padrões morais da sua vida em dia, ele vai sofrer perseguições. Sabe por que muitas vezes nós encontramos as igrejas jovens que estão isolados pelos cantos, com poucos amigos? É porque eles querem levar uma vida espiritual séria. Se você quer levar uma vida espiritual séria, se prepare para ter poucos amigos. Se prepare para ter poucos amigos. Os grandes homens da Bíblia tiveram poucos amigos. Os grandes homens e os grandes pregadores dessa terra tiveram poucos amigos. Aleluia. Até o Filho de Deus houve um momento que se sentiu só. Ele tinha 12, que um havia trair. Ele sabia que ia trair. Mas houve um momento que os 12 estavam dormindo e ele ficou só. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Fique firme. Neemias não confiava em si mesmo. Porém ele dizia, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Lembre das palavras de Paulo em Filipenses no capítulo 4 e no verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vontade de Deus é a nossa santificação. De acordo com Pedro, temos que adicionar à nossa fé a perseverança. Não dê ouvidos aos inimigos, mas prossiga em sua obra de restauração. Não desanime, pois assim fez Neemias. E o povo, com ânimo, fecharam os muros até a metade. Neemias capítulo 4 e o verso 6. Até metade. Vamos lá. Mas não foi somente escárnio que Neemias sofreu na reconstrução dos muros. Mas para reconstruir os muros, Neemias sofreu ataques dos inimigos. Neemias capítulo 4, do verso 7 ao verso 8. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos. Uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, que às vezes os inimigos, presta atenção, isso é muito sério. Às vezes os inimigos se juntam por um tempo, e viram amigos para destruir você. Até os inimigos se juntam por um tempo. Porque aqui, quando você vai estar a história desses homens, desses povos, eram povos que tinham problema também entre eles. Mas eles se juntaram, todos eles, para tentar destruir Neemias. Todos juntos, no verso 8, planejaram atacar Jerusalém e causar uma confusão. É assim. Mas ali, veja bem que no verso 7 fala que Neemias estava tampando as brechas. Às vezes nós estamos reconstruindo os muros, esquecemos das brechas. Sabe o que é a brecha? Às vezes a sua linguinha, que é tão pequenininha.
E quando você morrer, precisa de um caixão para ela. E ela é pequena mesmo. Lá em Provérbios fala que a língua é um pequeno membro que pode levar o corpo inteiro para o inferno. Que é como um fósforo que pode queimar uma grande floresta. Às vezes a brecha pode ser o seu orgulho. Às vezes a brecha pode ser a sua vaidade. Às vezes a brecha pode ser a sua vontade demasiada de querer alguma coisa. Não é? E você coloca aquilo como primeiro lugar na sua vida. Você está forte, está não sei o quê, mas tem uma brechinha. E o diabo, ele acha uma brechinha, olha lá, achei o nome agora. Ele acha a brecha e te derruba. Não é? Tem um filme muito interessante, O Advogado do Diabo. Alguém já assistiu esse filme? Não é? O advogado foi tremendo. Foi beleza. O filme inteiro o cara não se dobrou para nada. Mas no final, ele caiu numa simples entrevista. Pelo orgulho. Simples assim. Simples assim. As coisas que vão derrubar o seu muro não são coisas grandes, meu irmão. Não são coisas grandes. Os inimigos estão olhando qual é a brecha que você vai dar para derrubar você. Guarde essa palavra para que 2019 seja bênção para a sua vida. Guarde essa palavra. Veja que os inimigos, quando têm o objetivo de destruir um servo de Deus, eles se juntam por um tempo, são amigos, para destruir alguém. O inimigo uniu forças, veja no verso 8. Os árabes eram liderados por Gesem. Eu tive pesquisando um pouco sobre isso. Está lá em Neemias capítulo 12, verso 19. Os amonitas eram liderados por Tobias. Está lá em Neemias capítulo 2, verso 19 também. Os asdoditas, que era filisteu na realidade, provavelmente foram incitados por Sambalá, né? E agora eles se juntam para destruir Neemias. O inimigo agora quer um confronto. Veja no verso 8. O inimigo viu que o escárnio não havia funcionado. Tiraram o sarro dele e não resolveu. Os muros já estavam pela metade. Não poderia mais esperar por Raposa, porque Raposa não ia destruir aquele muro. Eles perceberam que mesmo com o barro queimado, o muro estava forte. Aleluia. Ô irmão, o apóstolo Paulo, ele ora a Deus e pede para que Deus tire dele um espinho na carne, algo que ninguém sabe, alguma coisa que incomodava ele. Ele ora a Deus e pede, Deus diz a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não espere ser um forte para fazer a obra de Deus. Não espere ser um forte para fazer aquilo que Deus quer na tua vida. Não espere os dons para que a coisa aconteça na sua vida. Faça como você é, porque Deus vai aprimorar a sua vida. Não fique esperando. Deus capacita aqueles que não têm capacidade, porque são escolhidos. Mas precisa dar o primeiro passo. Precisa conversar com você mesmo. Irei ter com o Senhor. Veja qual é a brecha que tem na sua vida. Às vezes a brecha da sua vida é a pornografia. Há casamentos que estão acabando por causa da pornografia. Os casais se relacionam apenas virtualmente. Às vezes é uma raposinha. Às vezes é uma brecha que está nos muros do teu casamento. Lute. Lute forte. Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Mas quando você começar a tapar as brechas do muro, você vai ver a glória de Deus vir sobre a sua vida, sobre o seu casamento e sobre tudo que está à sua volta. Aleluia. Os muros estavam pela metade. Eles queriam atacar. E o ataque seria em segredo. Veja lá, Neemias capítulo 4, verso 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, e vamos matá-los, e acabar com o trabalho deles. Vamos matá-los, e acabar com o trabalho deles. Aprenda uma coisa, irmão. O crente incomoda, o servo de Deus incomoda.
Satanás não quer apenas matar você, ele quer acabar com o teu trabalho também. Eles não queriam só matar aquelas pessoas, eles queriam derrubar o muro que estava pela metade. Não é? E como reagiu Neemias diante dos ataques dos inimigos? Primeira coisa, Neemias 4:9, ele foi orar. Começa por aí. A oração é o cimento da sua construção. Aleluia. As lágrimas é a água que mistura a massa. Aleluia. Desse cimento, dessa argamassa, para dar fortaleza a este muro. A oraria. Aleluia. Estando preparando o ataque, está lá em Neemias 4, verso 9, o que ele fez? Ele distribuiu o povo. Neemias 4:13. E segundo, ele armou o povo, Neemias 4:13. E ele elaborou um plano. Não ficou ali esperando. Irmão, estou aqui do jeito que Deus quer. Deus não quer desse jeito, irmãos. Aliás, você nem sabe de que jeito que Deus quer. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Isso é um texto bíblico. Assim como está o céu elevado da terra, assim os meus pensamentos à minha distância, diz Deus de você. Deus não pensa igual a você é muito limitado. Você não enxerga um palmo na frente do teu nariz. Você não sabe nada da manhã. O Deus que você serve, Ele sabe amanhã, depois, e daqui a 100 anos. Então para de falar que você está, irmão, estou aqui, irmão, do jeito que Deus quer. Deixa a vida levar, né, irmão? Deus é que sabe, Deus não sabe nada. Não sabe disso aí, ele não sabe nada. Aliás, ele está olhando para você e fala, rapaz, mas que fraco. Aliás, irmão, para de ser fraco em nome de Jesus. Eu não aguento mais administrar uma igreja, ser pastor de uma igreja fraca. Desista é muito fácil. Desiste porque eu olhei feio, porque eu já sou feio. Desiste porque não sei o quê, desiste porque não sei o quê. Neemias estava ali para uma obra que Deus colocou no coração dele. E ele não ia desistir, e não desistiu. Estamos vivendo uma geração de pessoas fracas. E aí, é uma questão cultural. Essa geração que aí está. Eu não sei o que vai ser desse país, se urgentemente nós mudarmos a educação desse país. É uma geração fraca, é uma geração do suicídio, é uma geração que um aplicativo do WhatsApp levam jovens de 17 anos em massa a suicidarem em uma cidade. Quem viu isso? Um aplicativo idiota, uma besteira, um jogo, baleia azul, vou me matar. Está faltando Deus, está faltando um propósito, está faltando paz e mães firmes. Prepara o teu filho para reconstruir os muros, para que ele seja vitorioso nessa vida, não seja um banana. Está cheio de banana, cheio de maridos bananas. Homem, toma a tua posição, toma o teu posicionamento. Nós estamos vendo um momento hoje que as pessoas estão falando muito aí, desse ativismo de que o homem não sei o quê, que o homem é ruim, não é? E o homem é machista, é homem não sei o quê. Mas a mulher, em alguns momentos, ela precisa de uma palavra. E aí, qual o posicionamento? Qual é o posicionamento? Qual é o posicionamento? A mulher faz o que quer, pinta e borda, é para cá, pula para lá e põe lá na frente, não sei o que lá. Isso não é ser machista, é a palavra de Deus que diz que você tem que ser o sacerdote da sua casa. Aí a irmã vem reclamar, pastor, não sei, meu marido é um banana. Eu olho para ela assim, rapaz, mas você é um cascavel? Você quer que seja o quê? Mas o pastor não pode falar. Não estou aconselhando ninguém, ainda bem. Se eu estivesse aconselhando alguém aqui, eu estava falando de alguém. Então há muito tempo que eu não quero nem aconselhar mais. Eu estou passando para outro. Não é? Porque você não pode dizer as verdades. Porque tem brechas no muro. E o muro vai cair. Quem é pedreiro sabe que fechar brecha de muro dá mais trabalho que construir muro. Porque você tem que quebrar tijolinho pela metade, tem que achar
como é que... Não é assim? É melhor você vir direto, não pode errar. Porque se errou, ficou brecha, aí fica difícil. Dá mais trabalho, perde mais tempo. Não é assim? Então, irmãos, tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Quando ele soube que poderia ser atacado, ele distribuiu o povo, armou o povo, elaborou um plano. Metade trabalhava e a outra metade vigiava. Está lá, capítulo 4, verso 16, Neemias. Metade trabalhava, metade vigiava. Vigia, irmão. Pastor, meu negócio é só trabalhar. Eu trabalho de dia e de noite. Eu trabalho isso aqui. Pastor, meu negócio é trabalhar. É trabalhar. Eu conheço alguém da minha família que perdeu o casamento porque só trabalhava. Um homem honesto, trabalhador, trazia tudo para dentro de casa, mas perdeu o casamento. Porque não tinha tempo de dizer para a esposa dele que ele era bonita. O vizinho estava sempre falando que era bonita. Ele não tinha tempo para passar a mão na cabeça da criança. Vamos tomar um sorvete. Eu te amo, meu filho. Dá um beijo para você. Precisamos rever a construção deste muro que nós queremos para a nossa vida. Há um cristianismo muito falho, onde não há mudança de vidas, não há mudança de geração, não há mudança de país. Os vendedores de sonhos, temos pastores escrevendo lindos, e eu recebo coisas lindas. Vendedores de sonhos, iludindo as pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer vendedor de sonho. Deus quer realizar sonho. Isso aqui era um sonho. Oh rei, eu preciso, rei, reconstruir os muros. É interessante que ele estava triste. Eu preguei sobre isso. Neemias estava triste, ele serviu o rei. E ele chegou ali, foi servir o rei. Neemias, sim senhor. O que está acontecendo? Parece que você está meio triste. Sim, senhor, irmão, estou triste. Podia olhar para o rei. Por quê? A minha cidade está destruída. Os muros caíram. O que pode ser feito? Se o senhor me der um tempo, eu vou lá tentar reconstruir. Mas ele não podia ficar muito tempo. Por isso que você vê que os inimigos dele falam, mas será que ele pode reconstruir em um dia? Era muito tempo. Ele precisa voltar, precisa trabalhar. Ele pegou uma licença-prêmio lá em uma férias e foi lá reconstruir o muro. Precisa trabalhar. Quando você decidir reconstruir os muros, vai ser em tempo recorde, meu irmão. Aleluia. No mês de junho você vai estar dando testemunho aqui nessa igreja em nome de Jesus. Recorde. Pastor, mas perdi tudo, lascou tudo, não tem problema. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus. Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo aí? Vocês do som estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Não estão, me ajude. É importante para a vida deles também. É importante. Metade trabalhava e a outra metade vigiava. Fernando, me ajude, fala o que eu falei para eles aí. Os carregadores, olha como os carregadores de tijolo estavam fazendo. Numa mão tinha uma espada, na outra tinha carga. Neemias 4,17. Tá com as duas mãos ocupadas não. Tá um tijolo aqui e a espada aqui. Se vir, enfim, nós vamos ajustando o tijolo na cabeça e a espada vai entrar também. É desse jeito. Irmão, eu estou muito ocupado. Tem gente muito ocupada, irmão. Você pede, irmão, podemos. Não dá tempo. Irmão, não dá tempo. Mas quando tem o rodeio, pode ser na outra cidade, ele arruma tempo. Se tem uma viagem, ele tem tempo. Ele só não tem tempo. Só está ocupado pela obra de Deus. E aqui, estava lá os carregadores. Numa mão, os tijolos. Na outra mão, a espada. Os edificadores traziam a espada na cinta. Tudo bem, já não podia. Estavam trabalhando ali, os pedreiros, né? A espada estava aqui. A colher na mão, mas a espada estava na cinta. Todos estavam prontos. Neemias 4:23. E Neemias 4:21 fala que estavam vigiando. E Neemias 4:22, 23 diz que eles não estavam descuidando.
ao que tudo indica, muitos judeus não passavam as noites naquela cidade. Pelo jeito, eles iam lá, trabalhavam e saíam, mas voltavam para suas aldeias. E essa atitude, além de tornar o tempo precioso, tomar um tempo precioso, também fazia com que a cidade ficasse desprotegida à noite. Porque à noite eles poderiam ir lá e derrubar todos os muros. E desta feita, essa cidade estava exposta, os muros iam cair. Neemias então orienta o povo a ficar na cidade e trabalhar de dia e servir de guarda durante a noite. A noite é complicada. A noite espiritual é complicada. A noite é silêncio. Você consegue ouvir detalhes de muita coisa, mas você não enxerga nada. Por isso, se você não estiver bem vigilante, você pode ter problema. O maior problema para um exército quando está numa selva é a noite. Soldados podem estar camuflados com árvores, dando meio passo de cada vez, você não percebe. E o sentinela está lá, com o fuzil na mão, olhando, mas ele não percebe. Quando chega a noite na nossa vida, quais são as noites? Tantas noites aparecem na nossa vida. A noite da doença, a noite da tribulação, a noite onde a gente não enxerga nada, só o problema. Porque ofusca essa noite, ofusca até a luz de Deus em nossa vida. Chegamos a duvidar se Deus existe. Mas nessa noite, segundo a palavra de Deus, numa noite que dure eternamente. Porque o sol da justiça vai raiar na sua vida. Aleluia. Neemias capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Veja Neemias sendo sábio. Irmãos, olhando essa passagem, eu falei, rapaz, o camarada aqui foi tremendo. Ele teve uma sacada aqui que, olha, tremendo, não é? Neemias 6, de 1 a 4. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, souberam que havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, não tinha colocado a porta ainda, Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer o mal. Por isso enviei mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto, não posso descer. Porque parar a obra para ir encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Em todas elas deixei a mesma resposta. Então na quinta vez, Sambalate, presta atenção. Na quinta vez, Sambalate mandou um dos seus homens para falar com Neemias, um homem de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, uma carta que não tinha selo, que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de tornar rei dos judeus. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos trocar uma ideia. Então lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Presta atenção, irmão. Olha como o inimigo é astuto. Se chegasse para o rei Ataxerxes que Neemias estava reconstruindo o muro porque queria ser rei, o Neemias poderia ser degolado ou enforcado. E aí começou a conversinha entre os inimigos: já que ele não quis vir aqui, então vamos falar para ele que no meio do povo de Gesem surgiu uma historinha que tá uns barbúrios aí que na realidade está mandando reconstruir os muros porque ele quer ser rei de Judá. E a gente falando isso, está com medo de morrer, ele vai vir conversar com a gente aqui na planície de Ono. E ele chegando aqui, a gente mata ele. Teve um vereador que caiu na pegadinha essa semana aqui. Alguém chamou o vereador para conversar, deu um rolo, não foi? Devia não ter ido, tonto. Se chamar, eu não vou. Né? Então aí a pessoa, aí inventaram a conversinha lá, ele ficava preocupado: nossa, é verdade, né? Puxa vida, então,
Estão falando isso? Ah, não, vou conversar com esses caras, ver se consegue abafar, fazer um acordo aí político, né? Porque aí é um acordo político. Vamos fazer um acordo político, essa conversa não chegar lá pro rei, senão eu estou ferrado. Além de derrubar o muro, ele vai mandar me matar. Mas quando o homem é homem de Deus e sabe o que está fazendo, a resposta é essa. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Não vou não. Vou nada. Vou nada. Cuidado, irmão. Cuidado. Tem alguns convites que vão fazer para você que é armadilha. Não vá. O cara não conversa com você. Não está nem aí com você. Vem aqui para trocar uma ideia. Vem aqui você. De vez em quando eu recebo uns telefonemas de alguém que conversa comigo. Vem aqui, a mesma distância, vem aqui você. Eu não sei o que me espera lá. Vou lá fazer o quê? Vou lá na terra do meu inimigo fazer o quê? Vou na casa do meu inimigo fazer o quê? Seja sábio. Você quer falar comigo? Vem aqui. Até Jesus falou um dia para Herodes, né? Fala para aquela raposinha. Aí quer trocar uma ideia com o Senhor Jesus. Fala para aquela raposinha, ou para aquela raposa, que eu estou aqui hoje e amanhã, se quiser vem falar comigo. Jesus não podia mudar a história mesmo, porque ele sabia o que ia acontecer, ele tinha que ser crucificado. Tanto faz, né? Fala para aquela raposa que eu estou hoje e amanhã aqui, se quiser vem trocar ideia, porque eu não vou lá não. Você crucificado é na hora certa. Se eu for lá querem pegar agora não é hora não. Tem a hora certa. Não vou lá agora não. Porque Jesus era onisciente. Ele sabia que eu ia pegar ele lá. Mas o doutor, me chamou. Eu vou lá tomar um cafezinho com ele. Larga de ser idiota, irmão. Aliás, nós brasileiros nós temos esse problema, né? A gente veio de uma geração escrava. Se o cara tiver um DR na mão, a gente está fazendo reverência. Reverência só para Deus, irmão. A gente respeita. Eu não reverencio ninguém. Reverencio meu Deus. Eu respeito. Amém, irmãos? Aí. O inimigo é mais astuto. Ele usa estratégia, muitos truques sujos para afastar na hora da obra de Deus. Se ele vai para lá, a coisa acontecer, ele ia morrer, os caras iam derrubar o muro e ainda matar o povo. Precisamos de sabedoria vinda de Deus para podermos enfrentar o inimigo. Precisamos estar preparados. 1 Pedro capítulo 5, do verso 8 ao verso 9, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Por que ele não é leão? Buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes, sabendo que as vossas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Ou seja, não é só você que está sofrendo. Tem mais gente sofrendo. Fique tranquilo. Tem gente pior que você. Você está comendo a banana e jogando a casca. Tem alguém comendo a casca, meu irmão. E tem alguém comendo a casca e tem outro depois dele comendo nada. Então cuide da sua vida. Ora a Deus. Deixe de ser fofoqueiro, conversa piada. Falar da vida dos outros. Não é? Vamos trabalhar, vamos para cima. Que Deus vai te dar vitória. E 2019 vai ser o ano da tua bênção, meu irmão. Mas se você mudar. Você mudar. Se você reconstruir os muros. Se você souber reconstruir os muros. Se você ter as estratégias que Neemias teve. E de acordo com esse relato, 4 vezes veio o mesmo pedido. E nas 4 vezes, a mesma resposta. E quem era Neemias? Um serviçal do rei. Quem estava chamando Neemias? Governadores. Quem também? Sambalate. Sambalate. Tobias. Louco. Vou lá. Faça a obra de Deus. Sabia que tem oportunidade até de negócio que é para derrubar você na obra? Não sabia disso? Para tirar você da presença de Deus. Você não consegue mais para a igreja. Você não consegue cultuar, você não consegue adorar a Deus. Tem oportunidades que você vai se afastar da presença de Deus. Pastor, o que eu faço? Aí é fé, meu irmão. Aí é fé. Aí é fé. Se você estiver na direção de Deus, Ele vai abrir a porta certa para você. O negócio é com Ele. Não é? Neemias considerava a obra mais importante que qualquer outra coisa. Ele não queria jogar fora o seu tempo precioso.
Satanás vai nos fazer convites para desviar da obra. Ele vai insistir, colocar em nossos caminhos coisas erradas. A mulher adúltera, pessoas para fazer negócios errados, para ludibriar alguém. Jovens serão convidados aos prazeres da mocidade, às drogas, ao sexo sem compromisso. E se não considerarem a obra de Deus como prioridade, irão aceitar, estarão derrotados. Diga: estou fazendo uma grande obra. É uma grande obra? É. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A grande obra que você faz hoje não precisa ser mais um muro. Não precisa estar preocupado em cercar uma cidade. Se você cercar a tua família, você está fazendo uma grande obra. Sabe por que nós estamos vivendo um tempo que os ativistas querem destruir a família? Porque quando você destrói a família, você causa um caos na sociedade. Nós temos hoje os presídios que não cabe mais ninguém, sabe por quê? Porque não existe mais família. Nós temos um caos hoje na educação, sabe por quê? Porque os filhos não têm mais a figura masculina em casa. É criado com a avó, ou com aquela mãe solteira, ou aquela mãe que o homem foi embora, e a coitada tem que passar o dia inteiro trabalhando, e chega em casa, tem que cuidar da casa. Não tem tempo de dedicar aos seus filhos. Entenda isso. Reconstrua os muros da tua casa. Aleluia. Não foi somente os escárnios. Não foi somente os ataques que Neemias sofreu. Para reconstruir os muros, Neemias foi caluniado. Vê lá, Neemias 6, de 5 a 9. Eles inventaram que Neemias queria reconstruir um muro para ser rei dos judeus. Mais uma investida para afastar Neemias da obra. Dessa vez foi uma carta aberta, não tinha selo, todo mundo leu aquela carta. Ou seja, quem plantou essa fofoca foram eles mesmos, tá? Talvez fazer com que ele fosse até a ONU para esclarecer os fatos, mas assim a obra seria interrompida se ele fosse. Minar a autoridade dele, dizendo que ele havia comprado os profetas para falarem bem dele diante do rei. Olha que conversa fiada. E quando estamos querendo arrumar nossas vidas diante de Deus, quando estamos querendo erguer novamente os muros da separação do mundo e do pecado, vivemos uma vida santa que agrada a Deus, Satanás vai tentar nos caluniar, usando pessoas para nos julgar, por motivos e intenções às vezes que a gente nem sabe. Não desanime, porque se isso está acontecendo, você está no caminho certo, você está no caminho da vitória. Você está no caminho certo. Aleluia. Neemias sofreu escárnios, ataque, calúnia. E também, para reconstruir os muros, Neemias foi traído. Presta bem atenção nessa. Essa foi tremenda. O profeta diz a Neemias: Deus me revelou que os seus inimigos vão tentar te matar esta noite. Vamos, pois, ao templo e vamos se esconder lá. Coisa simples, não é? Um profeta que é usado por Deus, chega para Neemias e fala: viu, Deus me revelou. Tem umas revelações, irmão, que crente traz para mim, que eu escuto, sou bem educado, falei: vamos orar, irmão, né? Vamos orar. Que revelação do Satanás. Aliás, irmão, se eu sou o pastor dessa igreja, e se Deus me colocou aqui, Deus tem que mostrar para mim. E se Ele não quiser eu mais aqui, vai colocar outro. E se Ele pedir para sair, eu estou saindo agora. Pensa num camarada que obedece. Sai daí, cadê? Vaza, Senhor, está aqui. Ó. Vou embora. Eu quero entrar no céu, só isso. É isso que eu quero. Mas olha, chegou lá o profeta que ganhou o cascaio para fazer uma profecia de mentira e falou que eles estavam vindo aquela noite para matar ele. E pediu para ele se esconder lá. Neemias conhecia o seu Deus e sabia que ele não ia dar uma profecia que contrariasse a lei de Moisés, que impedisse de um leigo entrar no templo. Ele não era sacerdote. O que ele ia fazer lá? O que ele ia fazer lá? Se esconder do inimigo? Ia para o lugar errado, que ele não tinha autorização para entrar lá dentro. O que ia acontecer com ele, irmão? Ia morrer. Ele ia morrer. Cuidado, irmão, porque às vezes está no desespero. Tem aí os profetas de Baal que se levantam trazendo profecia. Aliás, crente que vive atrás de profeta, irmão, uma hora você vai se enrolar.
Aliás, a profecia que a gente quer ouvir é aquela profecia, né? Olha, oh, irmão, você vai ser uma bênção. Irmão, vai, ai, aí você fala, eu estou vendo a bandeja, irmão. E nessa bandeja eu vejo assim, uma coroa de ouro, um anjo entregando a coroa. Aí, misericórdia, aí você está feliz da vida. Mas se for alguém que Deus usa e fala, vai se converter. Isso não é de Deus não. Não. Muda a sua vida? Não. Cala a sua boca? Não. Coloca essa língua para dentro também? Não. Isso é do diabo. Isso aí de jeito nenhum. O homem de Deus era inteligente. Neemias era inteligente. Ele olhou e percebeu que tinha algo errado. E fala, como é que Deus ia usar alguém para que eu faça alguma coisa errada naquilo que Ele mandou, nos seus mandamentos, contrariando os mandamentos dele. Neemias era um homem, irmão. Acho que ele ficou entre a profecia e o mandamento. Ele falou aqui, ó, posso morrer, mas lá eu não vou. Pode me matar. Porque pelo menos aqui eu estou vivo. Senta lá, eu morro mesmo, né? Então tem uma chancezinha aqui. Tem uma chancezinha aqui. Quando alguém está andando com Deus e conhecendo a palavra, ele não vai dar ouvido a falsos profetas, a falsas doutrinas. Porque Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim, estou terminando, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante de que a espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e nas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções mais íntimas do ser humano. É a palavra de Deus. Você não precisa por aí atrás de profeta. Venha para a igreja. Venha ouvir a palavra de Deus. Aqui Deus trata comigo, trata com você. Deus vai nos tratando. Aleluia. Em Hebreus capítulo 5, verso 14, Paulo diz que o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentimentos exercitados para discernir o bem e o mal. Eu gostaria que todos vocês tivessem um mantimento sólido. Mas quando você vê o verso 13, o verso 12, ele fala que tem gente que tem que tomar leitinho. E tem irmãozinho aqui que tem que tomar leitinho. Irmão, come jabá nessa noite em nome de Jesus, irmão. Para de me perturbar. Come jabá, irmão. Come feijão de corda com farinha. Ai, tem tetê pra mim aí? Neném quer mamar. Neném quer mamar. Coma uma comida sólida. Saiba que Deus tem um chamado na sua vida. Não tire o propósito da sua vida, porque Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Pode ver, você acha que eu estou falando demais? Esse pastor é cínico, então leia a palavra. Então o cínico é pastor Paulo, eu não. Cínico é ele então. Leia aí. Capítulo 5 de Hebreus, verso 12 e verso 13. Vem lá, ele que fala. Nós temos que aprender, irmãos, e entender que quando Deus tem propósito na nossa vida, não interessa o que aconteça, não interessa o que aconteça. Eu estou fazendo uma grande obra e não vou sair. Não vou desistir. Vamos lá tomar um café em ONU. Vamos trocar uma ideia em ONU. Que estão falando de você. Vai ficar lá, que eu não vou não. Conversinha fiada, eu não falei foi nada. Mas estão falando, deixa que fale. E sabe o que ele faz com o passado? Não se lembra mais. Já preguei sobre isso. Eis que faço nova todas as coisas. Vive novidade de vida. Tenha sempre em mente esta grande verdade. Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. Amém? Se coloque de pé. Oh,
cansado fico, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder pra salvar.
Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Pela fé, Senhor Deus, nós oramos neste momento. Estamos aqui 12 dias, Pai, pedindo a tua bênção, a tua graça. Senhor, Neemias levou 52 dias para reconstruir aquele muro. Nós oramos hoje, Senhor, pelo ano de 2019. Nós oramos, Senhor Jesus, para dezembro de 2019 e, consequentemente, pedimos a tua bênção para todos esses meses que os teus filhos vieram na tua casa. Eu sei que, Senhor Deus, que serão meses de muita luta para a reconstrução das nossas vidas, para a reconstrução de todas as áreas de nossa vida. Mas que possamos, Senhor, ter a sabedoria de Neemias para entender a voz correta para ouvir. Que possamos ter a astúcia, Senhor, de Neemias para saber vigiar diante do inimigo. Que podemos ter a inteligência, que possamos ter a inteligência de Neemias, Senhor, para projetar essa reconstrução. Pai, que nós não venhamos a perder tempo, Senhor, com coisas tão pequenas e coisas banais dessa vida, mas que em 2019, Senhor, essa igreja seja uma igreja forte, pessoas fortalecidas pela tua palavra, Jesus, que saibam através dos costumes, Pai, exercitar, Senhor Jesus, e discernir, Senhor, o bem e o mal, Senhor Deus. Nos dê uma mente purificada, Senhor Jesus. Nos dê famílias sólidas, casamentos, Senhor, alicerçados, filhos obedientes, pessoas abençoadas, já prósperas, pessoas, Senhor, que tenham a vida pautada em Ti, Senhor, pela ética do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Que essa igreja, Pai, que dessa igreja saiam homens e mulheres para mudar a vida dessa cidade, assim como o Senhor mandou Jonas, Senhor, pregar em Nínive, Senhor Deus, e mudou e salvou toda aquela cidade, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um aqui, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre cada um aqui, no nome de Jesus. Digo assim comigo: a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. A vitória é minha, em nome de Jesus. Creia, irmão, creia que 2019 é o ano da reconstrução de todas as áreas da sua vida. Amém? Cumprimente o seu irmão que está do lado aí. As crianças venham para